Uma pergunta bem interessante. Se as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, não tem nenhum órgão nacional ou internacional que regulamenta, por que você tem que declarar no seu imposto de renda pessoa física? Então eu fiz esse vídeo para te explicar o passo a passo de como você vai preencher ali na declaração do imposto de renda, lá no programa de apuração do ganho de capital, se for o caso, eu vou explicar quais casos são esses, mas além disso eu vou te explicar como a Receita Federal exige e como ela possui informações que faz com que você seja obrigado, de fato, a apresentar essas informações para a Receita Federal através da sua declaração do imposto de renda pessoa física. Então fica até o final desse vídeo aí, que eu vou te dar um passo a passo e vou te explicar de uma forma bem didática aqui, tá? Se você chegou no canal aqui por esse vídeo, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, peço para você se inscrever, curtir esse vídeo, vai me ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também sugestões de próximos vídeos que vocês queiram que eu esteja fazendo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela audiência, mas clica aí no botão do like que vai me ajudar muito aqui no YouTube. Então é o seguinte, as criptomoedas são moedas virtuais que é feita através da rede blockchain. A rede blockchain, de uma forma simplificada, é um mecanismo que se tem de transparência de informações e compartilhamento de informações pela internet. Então são vários computadores interligados que garantem a sua autenticidade nessa própria rede de computadores na internet. Como ela é uma rede independente, ela não tem, como eu falei na abertura desse vídeo, um órgão centralizador, ou seja, um órgão que regulamenta, seja nacional ou seja internacional. Então, através dessa rede blockchain, você garante a troca, o compartilhamento, bem como novas unidades dessas criptomoedas são emitidas. No entanto, geralmente as pessoas compram essas criptomoedas através de corretoras aqui no Brasil. Essas corretoras mais famosas, né, você tem aí o Mercado Bitcoin, a Binance, Foxbit, entre outras corretoras. O que acontece? Essas corretoras são empresas que estão sediadas aqui no Brasil. E elas, por sua vez, têm que obedecer a instrução normativa da Receita Federal, a instrução normativa 1888 de 2019. Se você buscar essa instrução normativa aí, lá vai ter o rol de exigências que a Receita Federal faz com que essas corretoras informem venda, compra, permuta, entre outros elementos dessas criptomoedas aqui no Brasil. Então essas corretoras, elas traduzem a linguagem dessa rede blockchain para que você, com apenas alguns cliques no seu celular, você compra, venda e permuta, faz qualquer coisa com as suas criptomoedas. Só que como você faz pelas corretoras, essas corretoras aqui no Brasil estão sujeitas à legislação. Então, a instrução normativa 1888 de 2019 regulamenta essas informações para a Receita Federal. Isso já acontece com outros setores, né? Os hospitais e clínicas são obrigados a informar a Receita, as empresas através da DIF, os cartórios, imobiliárias, ou seja, é mais uma das declarações acessórias que a Receita Federal dispõe de mecanismo para controle do fisco. Inclusive, uma declaração acessória sua é a própria declaração do imposto de renda pessoa física. E, na verdade, o imposto de renda pessoa física, em 2022, completou 100 anos, ou seja, faz 100 anos aqui no Brasil que nós temos aí, né, o imposto de renda pessoa física. Se você se interessar um pouco mais desse assunto, quiser aprofundar, está aqui no link da descrição desse vídeo, um curso que eu tenho sobre o imposto de renda pessoa física, bem completinho, caso você queira aprofundar nesse assunto, tá certo? E todo ano, entre março e abril ali, alguns anos tem algumas prorrogações e tal, mas entre março e abril, você tem que fazer a declaração do imposto de renda relativo ao ano calendário anterior. E o imposto de renda tem várias obrigatoriedades que faz com que você seja obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. As criptomoedas, a Receita Federal considera ela como bens e direitos. Então, os bens e direitos,
para você ser obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda é acima de R$300 mil. Ou seja, se você possui qualquer bem ou direito acima de R$300 mil, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física. Só que uma vez você sendo obrigado a apresentar a declaração, você tem que informar todos os itens relativos à movimentação do seu CPF, de rendimentos, aluguéis, pagamentos efetuados, doações, e tudo que a declaração, enfim, ali exige. Agora, se você não tem bens acima de R$300 mil, mas tem uma outra obrigatoriedade, vamos supor salário. O rendimento tributável de salário é R$ 28.559,70 centavos. Então, se você teve esse rendimento tributável, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Se você teve rendimento isento acima de R$40 mil, enfim, você tem diversas outras obrigatoriedades. Inclusive tem aqui no link da descrição uma aula que eu fiz dessas obrigatoriedades. Então, se você já é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda por um outro motivo, mas você não tem 300 mil de criptomoedas, mas você tem, aqui que começa a obrigatoriedade. Vamos supor que você já esteja sujeito a apresentar a declaração do imposto de renda. Se você tem posse de criptomoedas acima de R$5 mil, você já tem que apresentar ela na sua declaração do imposto de renda, tá? É a primeira parte aí de obrigatoriedade. Então, uma vez você já sendo obrigado a apresentar a declaração e você tem 5 mil de criptomoedas, você já tem que apresentar na sua declaração do imposto de renda. Estamos levando em consideração aqui que você não tenha 300 mil da posse desses bens e direitos que a Receita Federal considera como um item ali de obrigatoriedade para você apresentar a sua declaração. Agora tem uma outra regra. Você pode vender até 35 mil por mês. Caso você venda acima de 35 mil por mês, você vai cair numa tabela progressiva. Essa tabela progressiva eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Então, para as vendas de criptomoedas acima de 35 mil reais, incide 15%, ou seja, de 35 mil até 5 milhões vai incidir 15%, de 5 milhões até 10 milhões, 17,5%, acima de 10 milhões até 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, aí é ao infinito e além, você vai tributar 22,5%. Então, você apresenta o bem, a obrigatoriedade é se você tem 5 mil, você já tem que apresentar ali na sua declaração. Caso você venda até 35 mil reais por mês, você não tem a apuração do ganho de capital. Só que veja bem, até 35 mil reais não incide ganho de capital, né, do lucro que você teve. No entanto, você tem que informar esse rendimento isento. Então vamos supor que você vendeu aí até 35 mil reais no mês e teve lucro. Só que esse lucro é um ganho de capital isento porque a venda é até 35 mil reais. Então, na hora que eu abrir o programa do imposto de renda, eu vou mostrar para vocês onde que vocês fazem esse lançamento. Aí acima de 35 mil reais, você vai cair nessa tabela progressiva que varia de 15% até 22,5%, que é da Lei 13.259 de 2016. Como você faz isso? Vou te mostrar daqui a pouco no programa de apuração de ganhos de capital. Mas antes eu vou te explicar como que você declara essas criptomoedas no programa do imposto de renda pessoa física. Olha só, vou compartilhar aqui com vocês o programa do imposto de renda pessoa física. Se você tem dúvida ainda como que baixa o programa, essas fichas, é importante que você clique aqui depois no link da descrição, que eu tenho uma aula IRPF do zero, tá? Conforme eu falei para vocês, aqui a Receita Federal considera as criptomoedas que em fichas da declaração como bens e direitos. Então aqui em bens e direitos você vai ter um grupo. Esse grupo agora é específico, é o grupo 8, criptoativos. Dentro de criptoativos, você vai clicar e vai ver qual criptomoeda, qual criptomoeda que você tem. Se é Bitcoin, se é a Ethereum, se é a XRP, se é a Litecoin, enfim. Aqui também está os NFTs, né, os tokens não fungíveis.
E se caso alguma criptomoeda não tenha aqui, você vai clicar em outros criptoativos. E aqui na discriminação você vai colocar, né, a quantidade que você tem, a corretora, qual que é a espécie, onde que está custodiada, a maior quantidade de informações possíveis, tá? Eu tenho um textinho padrão que eu utilizo para esse preenchimento, eu vou deixar aqui também na descrição, que é bem completinho, né? O que você tem que preencher ali na descrição, com todos os itens para ficar completo. Aí basta você copiar, colar lá e preencher. Essa é a parte que você declara o bem nessas condições que eu já falei do vídeo anterior. Só que agora nós temos a parte do ganho de capital que vai incidir aquele imposto do qual eu falei para vocês. Só que antes, lembra que eu falei que nas vendas até R$35 mil é isento. Ou seja, se você teve ganho de capital nas vendas até R$35 mil, não tem imposto. No entanto, você tem que declarar esse rendimento mesmo que ele seja isento, tá? Então, eu vou abrir o programa para vocês, que é dentro do programa do imposto de renda. Você vai vir aqui, ó, a gente estava na ficha bens e direitos, né? Para a gente lançar aqui as criptomoedas. Você vai vir em rendimentos isentos, vai clicar em novo. Aqui no item 5, ó, vai ter ganho de capital na alienação de bem, direito, ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, que no caso são as criptomoedas, né? Ou seja, é o conjunto da mesma natureza, não é cada criptomoeda. Alienados em um único mês, de valor total de alienação de até 20 mil no caso das ações, né, em bolsa de valores, e até 35 mil reais nos demais casos. Aqui vai entrar os bens e direitos no caso das criptomoedas, já fiz um vídeo inclusive de veículos. Ou seja, se não for ação, qualquer bem e direito acima de 35 mil reais, os rendimentos isentos lança aqui, e agora a gente vai para outro programa para lançar caso de tributação. Então você tem que baixar esse programa aqui, ó, que é o programa de apuração dos ganhos de capital, vou deixar o link aqui na descrição também. Aí você vai vir aqui, ó, em bens, na ficha da demonstração, você vai clicar aqui em direitos, bens móveis, vai clicar em novo, tá? E aqui você vai fazer o preenchimento, que é no Brasil, você vai especificar qual moeda que você tem aqui na especificação, se tem registro público ou não, qual foi a data que você adquiriu e qual foi o custo de aquisição. No adquirente, aqui vai pedir um CNPJ, você vai colocar o CNPJ da corretora e dar OK, tá? Aí vai ter a operação, você vai falar que é venda, tá? Vai colocar a data da alienação, vai falar que não foi prestação, né? Porque foi numa venda só. A data da alienação, que foi a data da venda, e qual foi o valor da venda. E pode ver que aqui ele pergunta, ó, o valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza alienados em mês-ano é superior a 35 mil? Ou seja, porque até 35 mil não tem um ganho de capital dentro do mesmo mês. Aí ele pergunta se já houve alienação parcial desse bem, se você colocar sim ou não, depende do caso, às vezes você vendeu parte já do bem, né, na compra inteira ou não, você vai responder essa pergunta, e aqui ele vai apurar, tá? Fazer a apuração e o cálculo do imposto. Tem um detalhe aqui, tá? A declaração é de ajuste anual. Então, se você vendeu uma criptomoeda em abril de um determinado ano, você tem que pagar o imposto, caso for, né, acima de 35 mil reais dentro daquela tabela progressiva, até o final do mês subsequente. Então, se você não fez isso no ano anterior e pagou ali a tributação, você vai ter que voltar lá e calcular através do SICALC, né, essa DARF com as multas e juros pertinentes. Agora, no imposto de renda, você ajusta as suas informações perante a Receita, mas o ganho de capital acontece no fato gerador. E o fato gerador é no mês que você vendeu. Então, se você vendeu em abril de 2022, por exemplo, você tem até o final, o último dia de maio, para fazer o pagamento. Aí você tem que fazer isso aqui mês a mês, de acordo com as suas vendas aí de criptomoedas. E quando você for fazer o preenchimento da declaração do imposto de renda, tem um outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Porque aqui você declarou o bem em si, né, que é a criptomoeda, é o bem. E aqui, ó, você vai ter ganho de capital. Só que aí você vai clicar aqui, ó, em importação do ganho de capital. Você clicando aqui, porque lá no programa, porque aqui no programa ganho de capital, você tem a opção de exportar. Então você exporta o arquivo aqui no programa
de ganho de capital e você vai importar ele aqui no programa do imposto de renda, tá? Então você tem que declarar o bem, no caso a criptomoeda, se você tem 5 mil ou mais, caso você já esteja obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Se você tiver acima de 300 mil de qualquer bem ou direito, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Até 35 mil reais isento do ganho de capital. Acima de 35 mil reais, incide aquela tabela progressiva. Incidir nessa tabela progressiva, abre o programa ganho de capital, preenche mês a mês, aí você vai ter que pagar o imposto correspondente e depois você importa essas informações para o imposto de renda pessoa física do exercício que você está fazendo, considerando o ano calendário anterior. Aí você vai consolidar essas informações junto com as suas outras movimentações do seu CPF. Então tá aí a explicação por que a Receita Federal exige e como que você tem que fazer dentro dos programas da Receita Federal do Brasil. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui no vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, dá uma olhadinha no meu curso sobre imposto de renda pessoa física, tá bem completinho, e deixa aí nos comentários o que você achou. E se caso for alguma dúvida, eu respondo todo mundo aí depois, tá? Vai ser um prazer responder todo mundo. Então, fica um abraço, até os próximos vídeos. Professor Ricardo Neves.